Gente, boa noite novamente. Vamos iniciar a aula de hoje, tá? O pessoal que foi entrando, boa noite, Samara. O pessoal que foi entrando, a gente vai aceitando no decorrer da aula, tá? Mais uma vez, né, falando com vocês, para tentar se organizar para entrar o mais cedo possível, tá bom? Para não atrapalhar o andamento da aula dos demais professores também, tá? Hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de física preventiva, tá? Vamos falar sobre o núcleo ampliado de saúde da família, de apoio à saúde da família, tá? E nós vamos falar de alguns programas prioritários do Ministério da Saúde. Então, vamos falar bastante de SUS, de atenção primária, tá? Porque até então a gente vinha focando muito na parte preventiva global, envolvendo prevenção primária, mas também envolvendo prevenção secundária e terciária. Hoje a gente vai falar muito de promoção de saúde, de assuntos relacionados à atenção primária à saúde, tá? Mas também alguns pontos da atenção primária fortalecem a prática dos outros tipos de prevenção, não só da promoção de saúde, tá bom? Então, com relação à prova da semana passada, se vocês tiverem alguma questão que queiram perguntar, algum assunto que queiram debater, a gente faz isso no final da aula, tá bom? No final da aula eu disponibilizo um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser que eu comente alguma questão da prova. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Se a minha conexão ficar ruim, vocês avisem, tá? Porque esses dias a minha internet tem caído muito e pode ser que ela tenha alguma falha no momento da aula. Então, vocês fiquem... Qualquer coisa, vocês avisam no chat, tá? Ou então no WhatsApp, caso eu não responda. Ou caso pare tudo, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o slide? Vou botar ele maior aqui. O computador hoje ele tá no ritmo dele, que é devagar, quase parando, mas tá dando tudo certo. Pronto, vamos iniciar, tá? Então, hoje a gente vai se ater aos programas de saúde prioritários, tá? Do Ministério da Saúde, do SUS, e a questão do NASF, tá? Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que mudou um pouquinho de nome e passou a ser Núcleo Ampliado, tá? Em Saúde da Família e Atenção Básica. Núcleo de apoio mais ampliado, de ampliação das equipes de saúde da família e de atenção básica. Bom, para a gente começar a falar de programas prioritários, de NASF, de atenção primária, a gente tem que relembrar um pouquinho, tá, o que vocês devem ter visto lá nas políticas públicas, lá na saúde coletiva, no início do curso, sobre o nível de atenção à saúde, tá? Então, níveis de atenção à saúde são a estratificação da assistência em saúde disponibilizada pelo Ministério da Saúde no nosso sistema único, tá? Que é o SUS. Então, o SUS ele é dividido em 3 níveis de atenção para que tanto o financiamento do SUS seja melhor organizado, como as ações de assistência em saúde, as ações de gestão em saúde sejam melhor organizadas, tá? E esses níveis de atenção em saúde, eles formam uma cadeia hierárquica, mais ou menos como a atenção primária, até pelo que o nome vem dizendo, é a porta de entrada daquele paciente no serviço de saúde.
em condições normais, em condições de saúde mais básicas, em condições não emergenciais, tá? Não emergenciais que eu falo, não em condições que o paciente não precisa de uma atenção muito mais especializada, tá? Então, a porta de entrada dos nossos pacientes para dentro do serviço de saúde é a atenção primária, também chamada de atenção básica, tá? Então, a atenção primária, ela consiste em ambulatórios, em unidades básicas de saúde, nos programas e projetos relacionados ao posto de saúde, tá? O trabalho envolvendo academia de saúde, envolvendo equipes de NASF, tá? Então, a atenção primária, ela é bem vista com esse programa relacionado ao posto de saúde e à comunidade que ele pertence, e a comunidade que ele assiste, tá? E essa equipe do posto de saúde, essa equipe da unidade básica de saúde da família, ela é composta pela equipe que fica lá dentro, a equipe básica, a equipe mínima, que é fixa lá, e equipes que dão assistência a esta equipe, tá? Tanto a equipe de saúde bucal, né, envolvendo a parte de odontologia, como as equipes de NASF, que são atendimentos, né, que são profissionais mais especializados, e também outras equipes que trabalham em rede com atenção básica. Então, a atenção básica, a atenção primária, é a porta de entrada do nosso usuário de saúde no serviço, tá? Então, a atenção primária, ela consiste no atendimento para qualquer pessoa, atendimento universal, mas que vise a integralidade do cuidado, né? Que o paciente ele seja visto como um todo e dali seja direcionado o tratamento adequado, cuidado adequado, ou também um encaminhamento adequado para outro serviço. A atenção secundária e a atenção terciária também são chamadas de média, a secundária, e alta, a terciária, né? Média e alta complexidades. A atenção secundária e a terciária já são mais específicas, de atendimentos mais especializados, atendimentos de urgência, atendimentos bem mais específicos para os nossos pacientes, tá? A atenção secundária, então, seria as clínicas especializadas, como a policlínica, como o CEL, tá? Que é o atendimento odontológico, as clínicas de reabilitação da fisioterapia, os centros de imagem, as clínicas especializadas em saúde da mulher, tá? Então, são clínicas mais especializadas, com ambulatórios de médicos especialistas, de equipes, né, profissionais multiprofissionais, como fono, físio, psicólogo, nutricionista, tá? São equipes mais especializadas e com atendimentos individualizados, tá? Independente da gente ter nutricionista, fono, físio lá no NASF, que é voltado à atenção primária, que é aqui embaixo, tá? A gente também tem esses profissionais nas outras atenções. Isso não quer dizer que eles façam, né, que eles desempenham o mesmo papel, mas que eles vão atuar de maneiras diferentes nas três atenções, tá bom? Então, a atenção secundária consiste mais nesses atendimentos especializados, mas que são eletivos, tá certo? O pronto atendimento também é um atendimento de atenção secundária, de média complexidade, tá? Como as UPAs, por exemplo. Quando a gente já precisa de uma atenção mais especializada, né, ainda mais, um suporte muito mais avançado, como é o caso de UTIs, de centro cirúrgico, tá? Uma maternidade com UTI neonatal, um atendimento bem mais específico, aí a gente chama de atenção terciária, que são os hospitais de alta complexidade, onde a gente tem serviços bem especificados, tratamento de AVC, um tratamento neurocirúrgico, um tratamento de transplante, um tratamento de oncologia bem mais cirúrgico, né, bem mais especializado, são considerados, então, atenção terciária. O que a gente vê aqui do lado, tá, é a relação entre custo e complexidade,
e o volume de atendimentos, o volume de assistência prestada, né? Na verdade, o volume de pessoas que podem ser assistidas, né, pelos níveis de atenção. Então, à medida que eu vou aumentando a complexidade do meu atendimento, então eu vou passando de atenção primária para secundária ou para terciária, eu vou aumentando o custo também desse atendimento, tá? Então, o custo de uma diária de UTI, de um atendimento em unidade de terapia intensiva, é totalmente diferente, muito superior a um atendimento de atenção primária, a uma consulta médica ou de enfermagem dentro de um posto de saúde, tá? Mas também a questão da quantidade de pessoas que podem ser assistidas difere muito, enquanto a assistência na atenção terciária ela é destinada a poucas pessoas, né? Porque eu tenho menos leitos, eu tenho uma equipe, né? Uma equipe que precisa se concentrar muito mais nos os seus esforços em um só paciente, em 2 pacientes, em poucos pacientes. Já na atenção primária, uma mesma equipe, né? Uma equipe até às vezes bem menor, consegue concentrar seus esforços num volume maior de pessoas, numa quantidade maior de usuários de saúde, por conta da complexidade dos casos, tá? Então, a gente tem essa relação hierárquica entre os níveis de atenção que as pessoas devem passar, né, em condições normais e de atenção à saúde bem mais seguindo a risca, né, a gente deveria passar por esses níveis de atenção de acordo com a necessidade, tá? Mas que a gente, por exemplo, não passasse para atenção secundária, para um serviço especializado, por exemplo, de um médico ortopedista, de um médico dermatologista, ou de um enfermeiro estomaterapeuta, e por aí vai, não, um serviço de fisioterapia mais especializado, antes de passar pela atenção primária. Seria um contrafluxo. Por quê? Porque a atenção primária não sabe que aquele problema de saúde está ali, né? O que levou uma pessoa a procurar um ortopedista diretamente, sem passar pelo posto de saúde? O que aconteceu? Será que é só questão de má postura? Será que é a questão que ela sente uma lombalgia por conta de uma má postura, que poderia ser corrigida com orientações, com trabalho dentro de grupos de atividade física, tá? Porque se a gente tem essa relação também que o paciente precisa passar pela atenção primária. A atenção primária é como se fosse o dia a dia dele. Precisa estar continuamente em contato, tá? Não quer dizer que a gente tenha que estar nos postos de saúde todos os dias, mesmo em condições normais, que agora a gente, mesmo em condições graves, a gente não está indo por conta da pandemia, mas em condições normais, né, a gente deveria ter um contato maior com a nossa equipe de saúde responsável pela nossa comunidade, tá? Seja a equipe do posto, seja o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, todos eles fazem parte desse sistema de atenção primária, tá bom? Lembrando também que, por mais que a relação seja hierárquica, como se eu tivesse uma pirâmide mesmo, uma relação em pirâmide, eu também tenho que lembrar que nada disso funciona sozinho, que a gente precisa trabalhar tudo isso compartilhadamente, que se chama trabalho em rede de atenção, tá? Então, a atenção primária, ao enviar um paciente para atenção secundária, ele precisa de um retorno se esse paciente foi, qual foi o direcionamento que esse paciente recebeu, ele vai ser tratado com medicação, ele vai precisar ser encaminhado para uma cirurgia, ele vai precisar fazer um tratamento contínuo, né? Um tratamento que vai levar 6 meses, vai levar 1 ano. Isso tudo precisa ser dado um feedback, que é chamado de contra-referência à unidade básica de saúde, tá? A atenção primária. E por isso que a gente precisa trabalhar em rede, para que esse paciente ele não se perca nesse caminho. E a atenção primária ela tenha noção do que está acontecendo no território dela. Porque quando ela perde esse tato de o que está acontecendo, quantos hipertensos eu tenho, quantos problemas de saúde mental eu tenho, quantas pessoas com deficiências eu tenho na minha unidade, começam-se os planejamentos a falhar. Tá? E quando começa o planejamento a falhar, vai eclodindo problemas sanitários graves, como epidemias,
como casos, né, aumentados de doenças endêmicas na região, e por aí vai, tá? Além disso, além do trabalho em rede entre os níveis de atenção à saúde, a gente tem que lembrar também do trabalho em rede com outras equipes, né, como as equipes de assistência social, a equipe de educação, as equipes relacionadas à parte, né, de Secretaria do Trabalho dos municípios, tudo isso afeta diretamente, são determinantes de saúde e, consequentemente, precisam trabalhar em conjunto para, né, promover uma melhor assistência aos nossos pacientes. A Secretaria de Esportes também é fundamental no trabalho com jovens, né, com crianças e adolescentes, que vai tirar vários problemas da gente, né, enquanto profissionais de saúde. Então, esse trabalho em rede ele precisa acontecer dentro da saúde e entre a saúde e os outros níveis de atenção, tá? Assistência, esporte, educação, segurança pública, tá? Políticas nacionais de saúde, tá? Que estão em vigência no nosso país, são essas cinco políticas superiores, tá? Que eu fiz um print para vocês. Alguma dúvida até aqui? Ninguém mais entrou. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele segue essas cinco políticas nacionais, além da Política Nacional de Humanização, além de algumas outras políticas mais específicas, tá? Mas a Política Nacional da Atenção Primária, Atenção Básica, tá? Chamada de PNAB, é a principal delas relacionada à atenção primária, tá? Que tem outras políticas relacionadas à média e alta complexidade. Agora eu vou me ater um pouco à atenção primária. Então, a PNAB é quem rege a atenção dentro da atenção primária em saúde, né? Quem rege os trabalhos dentro da atenção primária. Quem articula, como é que é articulado esse nível de atenção, como é financiado, quais são as ações que devem ser organizadas nesse nível de atenção, como é que é gerido todo esse sistema, como é que a assistência chega às comunidades e às populações específicas, tá? Dentro da política de atenção primária entra a questão do NASF. O NASF, ele faz parte das equipes de atenção primária, tá bom? Nós temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que visa tanto, né, a questão de ofertar a adequada alimentação, de orientar a adequada alimentação e nutrição, mas também a segurança alimentar dos nossos usuários, da população em geral, tá bom? A Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação Prisional, tá? A Política de Saúde Prisional, pessoas que estão privadas de liberdade, precisam também ser inseridos dentro dos programas de saúde, eles não podem ficar à margem, né, da assistência à saúde, eles precisam continuar sendo assistidos, mesmo em situação prisional, tá? A Política Nacional de Saúde Bucal, chamada Brasil Sorridente, que envolve tanto atenções primárias, né, como as equipes de saúde bucal dos postos de saúde, mas também níveis mais avançados de média e alta complexidade, como o CEL, e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que vai ser uma política que a gente vai falar mais a fundo no decorrer ainda desse semestre, tá? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares visa principalmente integralizar o trabalho dentro da prática da atenção primária, para melhorar o autocuidado, para promover uma resolução maior dos casos dentro da atenção primária e assim a gente diminuir o fluxo aqui, ó, na atenção secundária e terciária, tá? Por quê? Porque a atenção secundária e terciária é quando o cuidado aqui embaixo, tá? Ele foi ineficaz, foi insuficiente. Então, a atenção, quando ela é aumentada na atenção secundária e na atenção terciária, pode ter sido falha aqui, ó, na atenção primária.
Claro, a gente passa por um momento agora muito, muito específico, onde a gente tem uma sobrecarga da atenção terciária, tá? Da alta complexidade, dos hospitais de alta complexidade, por conta de uma pandemia, que, infelizmente, a questão da atenção primária, ela não está conseguindo ser suficiente, por conta da alta transmissibilidade do vírus. Mas medidas como isolamento social, como o uso de EPIs, né, o uso de máscaras pela população em geral, as orientações de distanciamento social, tudo isso faz parte de cuidados de prevenção primária. Então, a gente está vendo bem aqui ações de atenção primária, tá? Claro que a gente não está tendo, né, condições de fazer ações muito mais desenvolvidas presencialmente, né, até por conta dessa necessidade do isolamento social, mas isso tudo ainda está sendo ineficaz, porque boa parte da população não tem aderido, porque a testagem ainda é insuficiente, tá? Então, a gente acaba sobrecarregando a atenção terciária. E quando a gente sobrecarrega a atenção terciária, ela entra em colapso. E as pessoas não conseguem ter mais assistência, tá? Voltando um pouquinho aqui às políticas nacionais, então, dentro de todas essas políticas que o país consegue seguir, tá? O país, ele busca seguir dentro da assistência em saúde, tá? Assistência, tanto atenção, principalmente atenção primária, mas também atenção secundária e terciária. Nós temos várias ações, programas, tá? Que são específicos para outras áreas, mas envolvendo todas essas políticas, seguindo as regras das políticas nacionais de saúde, tá? Dentro desse princípio, tá, a carteira de serviços, que mostra a abrangência do cuidado dentro da atenção primária, tá? É uma carteira que é relativamente recente, ela foi divulgada no ano passado, 2019, né, mostrando quais são os serviços que são abrangidos pelas equipes de atenção primária, as equipes de atenção básica, tá? Então, esses 6 pontos são justamente os serviços, né, digamos assim, um compilado de serviços que devem ser executados pelas equipes de atenção primária, tá? Dentro desses serviços, a gente tem um grupo de vigilância em saúde, que envolve, né, serviços de controle epidemiológico, serviços de monitoramento de doenças endêmicas, de doenças negligenciadas, como a tuberculose, a hanseníase, a raiva, a doença de Chagas, tá? A vigilância em saúde relacionada ao controle de doenças endêmicas, como a dengue, zika, chikungunya, o sarampo, que vem se tornando uma doença reemergente, e outras doenças, como febre amarela, em algumas situações, né, em alguns estados, ela é considerada endêmica, tá? E promover ações, né, de vigilância no sentido de prevenção, né, de promover a saúde, mas de prevenção dessas doenças em específico, para que a gente tenha um número menor de pessoas contaminadas, de pessoas infectadas por essas doenças, e assim, consequentemente, a gente sobrecarregar menos a média e alta complexidade, tá? O ponto 2 dos nossos serviços são os serviços relacionados à promoção à saúde. Dentro da promoção à saúde, tem muitos serviços que podem ser ofertados dentro da atenção primária. Então, dentro da atenção primária, a gente pode ter serviços, tá, de promoção de saúde específicos para determinados grupos, né, público-alvo, como idosos, mulheres, homens, crianças, puérperas, mulheres em situações de menopausa, tá? Grupos específicos de pessoas, gestantes, pessoas com deficiências, cuidadores de pessoas com deficiências ou de idosos, né? A gente pode ter situações de educação em saúde para grupos específicos. A gente pode trabalhar com rastreamento também, tá bom? De doenças em específico, com estratégias de
programa de saúde na escola, tá certo? O PSE, quando a gente leva palestras, quando a gente leva educação e saúde para dentro das escolas, onde a gente consegue ter um acesso melhorado, um acesso ampliado às crianças e adolescentes, tá bom? E estratégias envolvendo várias campanhas, como a gente já falou no início dessa disciplina. As campanhas que são dos meses coloridos, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, e todas essas ações, principalmente aqui, entram as equipes multiprofissionais, né, que envolve o NASF. Então, a promoção à saúde, ela visa, basicamente, a educação para a saúde, a educação popular em saúde, tá? Que a gente pode trabalhar em situações bem específicas, mas também também dentro desse ponto a gente pode trabalhar com grupos, tá certo? Com grupos que visam justamente a melhora do autocuidado, a ampliação da autonomia, da sua autonomia com relação à sua própria saúde, tá? O ponto 3, a gente tem a atenção e cuidados centrados na saúde do adulto e do idoso. Aí inclui tanto saúde do homem, saúde da mulher, envolvendo tudo relacionado ao adulto e idoso. É diferenciado apenas do quarto ponto, que é centrado na saúde da criança e do adolescente, que tem pontos mais específicos. Mas a atenção primária dá assistência a todas as faixas etárias, da criança ao idoso, tá? Só mesmo essa divisão didática, digamos assim. Então, atenção e cuidados centrados na saúde do idoso e do adulto e do idoso está relacionada aos cuidados destinados a pessoas com hipertensão e diabetes, as ações de controle, tá, de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo uterino, a questão de prevenção de quedas, os cuidados para evitar um acidente vascular encefálico, uma doença cardiovascular, tá bom? As situações onde a gente trabalha com mais ainda com prevenção secundária e com assistência direta, tá bom? O quarto ponto centrado na saúde da criança e do adolescente, parte tanto da puericultura, tá bom? Da criança, o acompanhamento do desenvolvimento da criança, até problemas, né, o gerenciamento de problemas relacionados à adolescência, como o uso de álcool, de drogas, de cigarro, né, a questão de inclusão de adolescentes que podem ter sofrido bullying, a situações de problemas de saúde mental, pessoas com deficiência, tá? Procedimentos na atenção primária em saúde são procedimentos mais complexos, mas que podem ser realizados no próprio posto de saúde, como uma troca de sonda vesical, a sonda de urina, ou uma troca de sonda de alimentação, um curativo mais complexo, uma troca de um traqueóstomo. Todos isso são procedimentos que podem ser realizados dentro da atenção primária. A vacinação, tá bom? E a atenção e cuidados relacionados à saúde bucal, que aí não é só a equipe de saúde da família dentro de um posto de saúde, mas a gente também tem a equipe de saúde bucal, tá? Concentrada dentro daquele nosso posto de saúde, dentro da nossa comunidade, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Vocês estão acordados? Ninguém respondeu, tá todo mundo dormindo. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, vamos continuar. Dentro, né, do segmento dessas políticas nacionais e da carteira de serviços da atenção primária em saúde, a gente tem diversos programas que são seguidos, tá? Dentro da atenção primária, secundária ou terciária, tá? Entre esses programas, eu quero destacar com vocês esses dois programas em principal, tá? Que são programas bem relacionados à parte da fisioterapia, à parte da atividade física e também a parte de educação e saúde, que a gente tem um grande papel dentro, tá? Então, o projeto, né, o programa de Academia da Saúde visa
ampliar a oferta de serviços para melhorar a atividade física, para ampliar o acesso e o estímulo à prática de atividade física pela população em geral, especialmente pessoas com doenças crônicas, tá? De uma forma estruturada, né? Uma estruturação de praças, de ambientes públicos e com um profissional supervisionando. Claro, aqui entra a supervisão direta do profissional de educação física, tá? Que é o profissional relacionado realmente à prática de atividade física em pessoas não sintomáticas, né? Pessoas que não têm um problema de saúde instalado ou que esse problema de saúde ele esteja controlado. Mas que a gente, enquanto equipe de NASF ou equipe de atenção primária, nós podemos trabalhar em conjunto com esses projetos da Academia da Saúde, tá? Fazendo planejamentos, né, projetos dentro desse programa para ampliar ainda mais o conhecimento das pessoas sobre a sua saúde física, a prática de atividade física de maneira adequada, tá? Para proteção articular, para proteção muscular, a diminuição de lesões musculares nesses atletas amadores, digamos assim, tá? Então a gente pode entrar aqui muito a contribuir para as pessoas que participam desses programas. Muitos de vocês já devem ter tido contato, né? Porque de uns anos para cá, a maioria das, né, principalmente até 2018, muitos municípios aderiram a esse programa, tá? Tem até questão de incentivo financeiro para os municípios, então muitos municípios criaram seus ambientes de academia de saúde, tá? Em praças públicas, em ambientes públicos, juntando a isso os grupos, né, de zumba, de atividade física para idosos, né, de caminhada, tudo isso como incentivo a práticas, tá? A práticas corporais que até então são a melhor maneira de prevenir complicações de doenças crônicas ou prevenir as doenças crônicas em si, tá? Principalmente hipertensão e diabetes. E o programa Saúde na Escola é um programa muito interessante que a gente tem um acesso, né, direto às crianças e adolescentes, aos professores, onde a gente pode trabalhar com a saúde deles em específico, tá? Professores, merendeiros, funcionários das escolas, onde a gente pode trabalhar tanto a saúde do trabalhador, como a gente pode trabalhar a saúde da criança e do adolescente, tá? Passando desde a questão de trabalho com atividade física, com práticas corporais, com autoconhecimento do corpo, ou trabalhando com situações mais específicas, como a trabalho de coordenação motora específica dentro da nossa área, né? Trabalho de coordenação motora, o trabalho com doenças respiratórias que impedem as crianças, às vezes, de praticar uma atividade física, de praticar a aula de educação física, tá? A inclusão de crianças com deficiência na escola, trabalhar com os professores, com a família, ou até mesmo com a própria criança, ou com um grupo de crianças, para melhorar essa adesão, essa inclusão no ambiente de sala de aula, buscar estratégias que facilitem o trabalho das equipes, tanto das equipes de saúde como das equipes de educação, tá? Gente, esse grilo tá me incomodando de uma maneira incrível, mas eu não sei onde é que ele está. Eu vou aqui, viu, já, e vou fechar só a porta ali da cozinha. Voltei. Não, eu não consegui matar o grilo, porque eu não sei onde é que ele está. Viu? Mas eu sou assassina de grilos, eu não vou mentir, tá agradar? Meu amigo, eu não consigo dormir
dormir com grilo, gritando ao meu lado, não dá. É impossível. Teve uma vez que eu cheguei lá na outra cidade que eu trabalhava, de madrugada, de viagem, e eu não dormi enquanto eu não achei o maldito grilo. Não dormi. 3 horas da manhã eu caçando grilo dentro do meu quarto. Mas vai dar certo. Voltando à nossa aula. Tá? Então, esses dois programas são muito a nossa cara, tá? São muito onde a gente pode se incluir bastante, se fazer bem útil, bem necessário, tá? Mas a gente tem outros programas que também tem muito a nossa participação, desde que a gente também trabalhe, né, para entender o funcionamento deles e para colaborar com outros profissionais de saúde. O programa de segurança do paciente, que envolve tanto a atenção primária como a atenção secundária e terciária. Vocês tiveram uma disciplina bem específica sobre isso, tá? Semestre passado. Então, é um programa nacional para melhorar essa segurança do paciente que está sendo assistido. O programa de controle, tá, de combate a doenças endêmicas, o trabalho principalmente relacionado aos agentes de combate a endemias, a doenças negligenciadas, tá certo? Onde a gente pode trabalhar em conjunto com eles na educação em saúde, na vigilância em saúde. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, bem mais específico, tá? Bem relacionado à necessidade de diagnóstico precoce de alterações com essas crianças, com esses bebês, tá? Então, é um programa bem necessário para que a gente detecte primariamente as situações de saúde das crianças, tá? Programa de volta para casa, esse programa é relacionado à inclusão, tá? À ressocialização de pessoas com condições de saúde mental, tá? Com necessidades de cuidados em saúde mental, que muitas vezes foram hospitalizados ou institucionalizados e precisam voltar a ser inseridos em sociedade, tá bom? Então, é um programa muito voltado também para a área da psicologia. Às vezes a gente precisa intervir aqui uma ideia para vocês, tá? Tanto aqui nesse programa como na atenção em saúde mental como um todo. A maioria das pessoas que tem problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, né, e outros problemas, podem ter complicações de não praticar atividade física, de se sentirem desmotivados, dessa mesma forma que podem ter pessoas muito sedentárias, a gente também pode achar na atividade física uma maneira de ressocialização dessas pessoas. Tá? Então, a nossa participação dentro de equipes de atenção, da rede de atenção à saúde psicossocial, tá? Que é a parte de saúde mental, a gente pode intervir de maneira muito positiva nesse tipo de paciente. O Programa Nacional de Farmácia Popular também é um programa mais específico, mas que, né, garante a assistência farmacêutica adequada para a população em geral e de maior facilidade de acesso, tá? E o Programa de Controle do Tabagismo, que é um programa muito relacionado também com condições psicossociais. Muitas vezes a dependência do cigarro, do álcool, ele também está relacionado com questões de saúde mental, questões sociais, tá? De dependência. Então, a gente pode incluir esse tipo de paciente nesse cuidado. Tá? Então, além desses programas, nós temos outros programas bem relacionados, redes de atenção, como a Rede Cegonha, tá? Como a rede de atenção à urgência e emergência, o trabalho em redes, o trabalho seguindo os programas e políticas do Ministério da Saúde, ele visa o atendimento ideal, tudo aquilo que deveria funcionar dentro da nossa assistência de saúde, tá? Alguma pergunta? Aquilo já está ali de novo. Bom, dentro desses programas, tá, dessa Política Nacional da Atenção Básica, a gente vem
né, para política, para o núcleo ampliado em saúde da família, tá? De saúde da família e atenção básica, que é o NASF-AB, né? O NASF, ele não tinha esse AB uns anos atrás, tá bom? Então, essa logo, a primeira logo que eu mostrei para vocês aqui, é a primeira logo utilizada para o NASF, tá? Que era Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Ele era falado dessa maneira até 2018. Na sua comemoração de 10 anos, ele ganhou essa logo nova, tá? E começou a ser chamado de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Ele dá assistência, né, de modo a ampliar os serviços de saúde e ampliar a assistência em saúde nas equipes de saúde da família e em outras equipes de atenção básica, como consultórios de rua, como a atenção às equipes de saúde, né? As populações ribeirinhas, atendimento à saúde indígena ou quilombolas, que são outras equipes mais específicas, tá? Então, numa linha do tempo, o NASF ele foi criado em 2008, ainda com muitas restrições, tá certo? Com condições para adesão bem limitantes, né, para municípios que tinham um porte maior, que tinham uma quantidade de equipes de saúde da família bem mais ampliados. E em 2008, se a gente for pensar, a própria atenção primária, tá? 12 anos atrás, a própria atenção primária ela não era bem estruturada, né? A gente tinha muitas áreas descobertas, muitas equipes de saúde da família superlotadas, com uma população adscrita muito alta para uma equipe pequena, e tudo isso dificultava a própria instalação da estratégia de saúde da família, quanto mais a implantação de outra equipe, tá? De uma nova equipe para dar assistência a uma equipe que não estava estruturada. Então, a criação em 2008, ela ainda foi muito limitante. Ela começou a ser melhorada a partir dos anos seguintes. Uma questão bem interessante, que na sua criação em 2008, algumas cidades no Brasil foram escolhidas como cidades piloto, tá? Ou cidades modelo para implantação do NASF. Assim como também aconteceu na estratégia de saúde da família, que algumas cidades foram as pioneiras, né, as primeiras a receberem a estratégia. Uma dessas cidades que recebeu em 2008 a implantação do NASF foi a cidade de Sobral, tá? A cidade de Sobral foi uma das pioneiras na implantação do NASF e segue até hoje com o NASF, independente das situações que a gente já passa hoje em dia de questão de financiamento do SUS, tá? Então, o NASF lá é muito bem estruturado, trabalha realmente em rede, trabalha o matriciamento, como ele deve ser feito, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Em 2008, a gente só tinha 2 modalidades, NASF 1 e 2, tá? E com algumas restrições para adesão a essas modalidades. A questão das modalidades de NASF, tá? Principalmente se vocês forem ver em concursos, que ainda muitas questões de concurso podem vir desatualizadas do que a gente segue hoje, tá? Mas o NASF, em 2012, tá? Seguindo um pouquinho na linha, a gente foi criadas 3 modalidades que foram seguidas até esse ano. Tá? Então, o NASF ele tem essas modalidades no sentido de quantas equipes podem ser assistidas por essa equipe de NASF, qual o tamanho da população que uma equipe, né, que essa modalidade ela pode, pode servir, ela pode dar assistência. Então, a gente tem NASF 1, 2 e 3, tá? Em 2012. NASF 1 é a equipe de NASF maior, uma equipe com maior quantidade de profissionais, com uma carga horária de assistência, né? Uma carga horária de apoio a essas equipes ampliada. Então, é uma equipe de NASF que dá assistência a um maior número de equipes de atenção primária, né? Uma maior equipe de saúde da família.
Então, o NASF 1 dava assistência até de 5 a 9 equipes de saúde da família, tá? O NASF 2 já era uma modalidade menor, tá? Então, uma modalidade que dava assistência de 3 a 5 equipes de saúde da família, com uma carga horária menor, com uma quantidade de profissionais menor. E o NASF 3 tinha basicamente a mesma conformação do NASF 2, mas com uma carga horária reduzida, tá? E mais centrada para populações específicas, como saúde indígena, para uma população, digamos assim, menor, mas um território mais abrangente. Então, até 2012, a partir de 2012, a gente tinha essas 3 modalidades até esse ano. O que aconteceu? Esse ano, né, o financiamento, a Política Nacional da Atenção Básica, ela foi modificada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, tá? E por essa modificação, acho que foi esse ano mesmo, foi do ano passado para cá, essa modificação na Política Nacional da Atenção Básica, principalmente na questão do financiamento do SUS, tá, que unificou o financiamento, que antes era tudo separado. O pagamento, o dinheiro que vem do governo federal para o município, vinha estratificado. E um dinheiro específico para a Estratégia de Saúde da Família, um dinheiro específico para o NASF, um dinheiro específico para o PSE, né, que é o Programa de Saúde na Escola, vinha um dinheiro específico para tal coisa, outro específico para tal coisa, tudo especificado e destinado a essas coisas, e os municípios tinham que declarar a utilização desse dinheiro nos seus referidos, né, gastos, nas suas respectivas designações. O que aconteceu? O governo quis unificar tudo num valor só. E o que foi que os municípios acabaram fazendo? Acabando com muitas equipes de NASF. Porque se eu não tenho um financiamento destinado especificamente para o NASF, cabe ao gestor municipal definir se ele precisa ou não daquela equipe. Definir se ele necessita daquela equipe para melhorar a assistência da atenção primária ou não. E muitos municípios acabaram dizimando as equipes de NASF. Mas muitas delas ainda sobrevivem, principalmente municípios que entenderam a real função e a real necessidade do NASF. Né? Municípios grandes como Sobral, municípios pequenos, mas que têm noção da significância do NASF nas suas atividades, tá? E principalmente ainda resiste com as residências multiprofissionais em saúde da família, que vem dando assistência continuamente como equipe de NASF, tá? Então, a gente continua, foi um dos grandes desafios que eu me deparei no início do ano, né? Como é que eu vou dar uma disciplina que basicamente gira em torno do NASF, sendo que o programa tende a acabar, tende a ser extinto na maioria dos municípios, tá? Mas, assim, não é porque a equipe não esteja ali hoje que ela pode não funcionar daqui quando vocês começarem a se formar, tá? Porque ela não pode, que os princípios que ela segue podem não ser seguidos por vocês, tá? Então, a gente continua formando para isso e dentro dessa política nova, né, de atenção primária, se mantém o NASF, mas agora ele se mantém com apenas uma modalidade, por conta dessa alteração no financiamento. O município ele recebe pela quantidade de pessoas cadastradas para aquele município, cadastradas naquelas equipes de atenção primária, tá? E o NASF só vai melhorar a resolutividade dessa atenção primária. Se ele não melhora a resolutividade, a gente realmente perde espaço. Aí depende diretamente das equipes funcionarem de maneira efetiva, tá? Então, no momento que a gente
conseguir um emprego, tá? Numa atenção, numa unidade dessas, realmente agarrem com os dentes, porque ali a gente pode perder campo de atuação. Muitos municípios demitiram vários profissionais fisioterapeutas, fonos, terapeuta ocupacional, psicólogo, tá? Porque não eram profissionais efetivos, não eram profissionais concursados, e, consequentemente, o município simplesmente demite. Em algumas situações, como são concursados, não, são remanejados para outros serviços. Mas será que a gente poderia melhorar, poderia ampliar as ações no NASF e assim a gente conseguir se manter, tá? Além disso, tramita, né, no Senado, acho que no Senado ou na Câmara, lá no governo federal, tramita um projeto de lei para a inclusão do fisioterapeuta na equipe mínima da estratégia de saúde da família. Então, para a gente estar inserida em cada posto de saúde. Então, se a gente conseguir esse feito de inclusão, tá, na equipe de estratégia de saúde da família, a gente tem que saber tudo isso, porque trata justamente de ações de atenção primária, realmente de promoção de saúde, tá? Bem mais específico. Esse marco aqui de 2018 que eu trouxe para vocês foi só essa mudança, né? Essa logo comemorativa com relação aos 10 anos do NASF, e ele passou a ter esse novo nome, de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em relação ao passo, não, piores, que horror. Continuando, tá? O NASF, ele é um dispositivo estratégico, tá? Para melhoria da qualidade da atenção básica, e ele amplia as ações, né? A possibilidade de ações da atenção básica, por meio do compartilhamento de saberes, e amplia também a capacidade de resolução clínica das equipes, tá? Então, essa aqui é a definição bem clara, tá? Do que é o NASF, do qual é o objetivo do NASF, qual é a estratégia, né? O que se aplica à atuação do NASF. Então, é uma equipe multiprofissional que pode ser composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, profissional de educação física, assistente social, médicos especialistas, tá? Como médico ginecologista, médico obstetra, relacionado à parte de profissionais relacionados à parte de saúde pública, né, que são chamados de sanitaristas, tanto enfermeiros como médicos, relacionados que trabalham nessa parte de saúde pública, de vigilância em saúde, médico veterinário para trabalhar principalmente com controle de zoonoses, tá? E esse trabalho multiprofissional de acordo, né? Essas profissões, elas são escolhidas de acordo com a necessidade dos municípios. Então, se no meu município eu tenho um grande índice, né, de pessoas com deficiência, eu tenho um grande índice de pessoas que têm doenças crônicas, né, eu preciso de práticas corporais com intensidade, eu preciso de equipes, né, bem mais estruturadas para não haver tanto encaminhamento de atenção secundária. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o profissional de educação física são estratégias muito necessárias nessas equipes. Eu tenho uma população com adoecimento em saúde mental muito grave, tá? Então, precisa ter um psicólogo nessa equipe. Esse planejamento de quais profissionais tem que ter, né? Quais profissionais precisam estar inseridos nessa equipe, é de acordo com a gestão. A gestão precisa analisar qual a necessidade de saúde do seu território, do seu município, tá bom? Então, trabalha dentro de uma atuação integrada, onde os conhecimentos, tá? Eles se somam, eles se complementam, buscando o cuidado integralizado, o cuidado ampliado do meu paciente, visualizar ele como um todo, tá? Essas equipes prestam apoio às equipes de saúde da família e às equipes de atenção básica, como eu expliquei para vocês mais lá atrás, tá? Equipes de consultório de rua, equipes de programa de academia de saúde, tá?
São equipes de atenção básica que não são equipes de saúde da família. Compartilhar, né? O compartilhamento de saberes e práticas específicos de cada área, mas que podem ser compartilhados e complementados, tanto entre os profissionais do NASF, como também com os profissionais que eles apoiam, tá? Que são os profissionais das equipes de saúde da família, ou de atenção básica. Aí o manejo e resolução de problemas clínicos e sanitários, né? Como lidar com aquele problema endêmico de dengue, de zika e chikungunya que tem causado microcefalia naquela área. É um problema sanitário. Como é que a gente vai manejar esses casos de microcefalia? Como é que a gente vai combater uma doença endêmica? Ou situações clínicas, como um caso bem específico relacionado à saúde mental ou relacionado a doenças crônicas, a um paciente, por exemplo, diabético. Paciente diabético descompensado, que vive voltando de hospital com uma úlcera, né, diabética no pé, com um problema, com uma possível, né, necessidade de amputação. Então, é um caso mais complexo, que exige um nível de manejo mais adequado, um nível mais multiprofissional mesmo, que só um profissional, só o médico, só um enfermeiro da unidade não vão dar conta daquela resolução. Onde é que está o problema dessa descompensação da diabetes, né, do diabetes desse paciente? Será que é questão nutricional? Será que está relacionado a problemas familiares, a segurança alimentar, a questão de assistência social mesmo? Se essa família tem acesso à medicação, tem acesso à testagem, né, glicêmica diária? Então, todos esses manejos para aumentar a resolutividade na atenção básica, às vezes não depende só da equipe que está dentro do posto, tá? Depende também de uma equipe que apoie ela. Alguma pergunta? Meu Deus. Bom, então, dentro dessa prática dos profissionais do NASF, tá, a gente tem um ponto que é o principal, chamado apoio matricial ou matriciamento, tá? Apoio matricial é a gente justamente dar, né, um suporte às equipes de atenção básica e de saúde da família, somando o conhecimento generalista que essas equipes têm, por ser compostas minimamente por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, tá? E somar os nossos conhecimentos especializados e diferenciados, tá? Diferenciados assim, porque são vários profissionais, psicólogo, físio, TO, fono, médicos especialistas, sanitaristas. Então, a gente soma esses conhecimentos diferentes e especializados em áreas diferentes, somados com conhecimentos generalistas que os profissionais da unidade, né, da equipe apoiada, eles têm. Então, quando a gente soma e promove esse matriciamento, promove esse apoio, tá? A gente está enriquecendo o cuidado daqueles profissionais no dia a dia, em situações que a gente nem vai estar lá, ou em situações mais complexas que a gente precisa intervir também. Vou mostrar para vocês uma diferença do que era tradicionalmente feito para o que a gente faz, que a gente deveria fazer com o NASF, tá? Que a gente deve fazer atuando no NASF. Dentro da nossa atuação, nós temos duas dimensões, tá? De atuação no NASF, duas dimensões bem específicas que norteiam a nossa atuação dentro da equipe de saúde da família, tá? Que é a dimensão clínico-assistencial, que é quando a gente dá assistência direta ao paciente, seja só eu, fisioterapeuta, com o paciente, ou seja, eu, fisioterapeuta, com a equipe, né, médico, enfermeiro, técnico, com o paciente, seja numa visita domiciliar, seja num atendimento em grupo, um atendimento clínico, um atendimento de assistência à saúde, tá? Quando a gente fala de dimensão técnico-pedagógica,
é uma dimensão de capacitação, de educação permanente, de educação continuada das equipes de saúde da família, tá? É quando a gente promove uma capacitação, uma melhoria dos conhecimentos, da expertise daqueles profissionais que estão lidando com aquele tipo de assistência todos os dias, tá? Quando a gente lida, por exemplo, com situações novas, como quando surgiu, né, o boom do Zika vírus, da microcefalia e tudo mais. Equipes como o NASF foram equipes definidoras para trazer cada vez novos conhecimentos para as equipes de saúde da família, tá? Para continuar mantendo essa questão de educação continuada, de educação permanente, para trazer informações novas para o manejo clínico dos pacientes, tá? Dos pacientes com Zika vírus e principalmente das gestantes com Zika vírus, tá? Então, essa dimensão técnica, tanto é dentro da própria equipe, como é da equipe de NASF para as equipes que ela apoia, tá? As equipes que o NASF apoia. Então, essa dimensão também serve para auxiliar no próprio gerenciamento do posto, tá? O próprio gerenciamento da equipe. Quais estratégias que a gente pode auxiliar a equipe para melhorar o seu planejamento? Para não ficar somente naquela questão de assistência, de consulta, atendendo sei quantos pacientes. Para sair dessa política assistencial demais, para uma política de promoção de saúde, de prevenção de doenças de uma forma mais integral. Tá? Então, dentro dessa vertente técnico-pedagógica, a gente também busca, né, melhorar o gerenciamento das nossas equipes que nós apoiamos, tá bom? Ficaram com dúvidas nessa parte clínica assistencial? Fala de novo sobre o apoio de SFs e equipe de atenção básica. Nessa parte aqui de apoio, né? Bom, então, um dos objetivos, né? O principal objetivo do NASF seria apoiar as equipes de saúde da família e atenção básica nas diversas necessidades dessas equipes, tá? É aí que eu consigo conectar com o que eu falei depois. Porque as necessidades dessas equipes de saúde da família e de atenção básica passam por necessidades assistenciais, tá? Ou por necessidades técnicas, necessidades pedagógicas, necessidades de educação continuada em saúde, de que a equipe ela necessita de mais conhecimentos naquela área para melhorar a sua assistência, tá? Então, quando a gente dá um apoio à equipe, que a gente soma esses conhecimentos, a gente pode somar esses conhecimentos na parte assistencial direta, quando eu atendo o paciente diretamente, seja individual ou em grupo, ou eu posso melhorar, somar esses conhecimentos, tá? Para fazer uma melhora uma melhora da equipe de forma técnica, que a equipe se capacite mais, que a equipe seja mais preparada para atender aquele público. Né? Uma das coisas que a gente fazia muito, onde eu trabalhava no NASF, era capacitar o atendimento a pessoas com saúde mental, com problemas de saúde mental, né? Que muitas vezes os próprios enfermeiros, os atendentes, os agentes os agentes comunitários de saúde tinham muita dificuldade de abordagem, né, em pessoas com problemas de saúde mental, como esquizofrenia, como autismo, né, e principalmente o psicólogo trabalhava muito essa parte de terapeuta ocupacional, trabalhava muito essa parte de capacitar, tá, as equipes para melhor assistir esse tipo de público, que é um público bem mais específico, que a gente só vai ver, né, só vai ter situações bem específicas quando a gente começa a trabalhar. Às vezes na faculdade, né, a gente não tem esse contato direto, muitas vezes, com uma pessoa, como no dia a dia de trabalho, com uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa em situação de crise, uma pessoa que está numa situação
de descontrole, de um abuso de álcool, de drogas, em situação de drogadição ativa, tá? Então, essas abordagens são bem mais específicas e nem todos estão preparados. Então, essa abordagem mesmo de capacitação da equipe é para melhorar a forma com que eles lidam, né, com esses pacientes no dia a dia, por exemplo. Tá? Deu para entender, Jafevan? Bom, qual o público-alvo da minha equipe de NASF? Né? Quando eu falo do ponto de clínico assistencial, eu falo de todos os usuários do SUS, principalmente dos usuários das equipes, né, de referência que eu estou trabalhando. Porque não é que exista um NASF na sua cidade que ele vai cobrir o município inteiro, não. Claro, tem prefeituras que botam para lascar, né? Secretaria de Saúde que querem fazer da equipe de NASF e a equipe que faz tudo para o município inteiro. Tá? Isso, na realidade, acontece. Mas tem realmente municípios que seguem a regra, né, de uma equipe de NASF ser para 9, no máximo 10 equipes, por conta da população, que é muita gente para ser apoiada, tá? Muita gente para ser assistida nesse território todo. Tá? Então, dentro desse ponto clínico assistencial, a gente tem os usuários do SUS, e dentro do ponto técnico-pedagógico, tá? Da dimensão técnico-pedagógica, a gente tem como público-alvo as equipes de referência apoiadas. Tá? Então, as equipes de referência, as equipes de saúde da família, as equipes de educação básica, que são apoiadas pela minha equipe de NASF, elas devem ser assistidas do modo, né, técnico pedagógico, para melhorar a capacitação, para melhorar o gerenciamento da sua unidade, para melhorar a questão do próprio conhecimento de agentes comunitários de saúde, principalmente profissionais que chegam novos na área, tá bom? Então, de público-alvo, mais tranquilo, tá? O NASF, ele não necessita, né, de um espaço físico independente. Aquele prédio é o prédio do NASF. Não necessariamente, tá certo? Muito pelo contrário, a equipe de NASF, ela precisa estar dentro dos postos de saúde. Por isso que é chamada de uma equipe mais itinerante, que circula entre as unidades de saúde, tá? Então, por ter essa característica de trabalhar, né, no sistema de apoio, no sistema de rotinas diferentes todos os dias, de ir na unidade, no outro dia para outro, no outro dia para outro, e por aí vai. Por conta disso é que justamente nós não necessitamos de um espaço físico propriamente dito. Nós precisamos de ambientes, né, destinados ao nosso trabalho. Claro, em uma unidade, a gente precisa estar vinculado a uma unidade em específico, tá? Lá onde eu trabalhava, a gente ficava no posto de saúde do centro, né, bem central, e a gente dava apoio a outras unidades. Então, de lá, a gente saía para as outras unidades para dar apoio, tá? Então, a partir dessa unidade de referência, essa unidade central, a gente tinha uma sala destinada ao nosso atendimento de grupo e uma sala de planejamento, que é o que a gente precisa, tá? Mas dentro de uma unidade básica normal, que tem um consultório de enfermagem, um consultório médico, um consultório de dentista, uma sala de vacinação, uma sala de ambulatório, tá? Dentro desse ambiente todo, a gente tem uma sala destinada para atendimento coletivo, para atividade coletiva, tá bom? Qualificação, então, o objetivo, tá? O ponto central do NASF seria qualificar e ampliar o cuidado, tá, das equipes de atenção primária, além de articular esse trabalho em rede, tá? Além de articular o trabalho em rede. Consequentemente, isso faz com que aumente a resolutividade da atenção primária em saúde,
E aqui é onde toda a atenção primária, ela se pauta, tá? A atenção primária, todo gestor de atenção primária em todos os municípios quer justamente o quê? Precisa justamente o quê? Que a atenção primária seja resolutiva, que o paciente ele não fique, que o nosso usuário ele não fique rondando por aí, que ele não vá num canto e no outro e não resolva o problema, tá? Que ele não vá em outros lugares e seja à toa, que ele não sobrecarregue o hospital, que ele não sobrecarregue uma policlínica, tá? Porque as vagas que são destinadas para esses atendimentos mais especializados, elas são menores. Até porque, proporcionalmente, era para a pessoa precisar bem menos de um atendimento especializado do que de uma atenção primária, tá? Então, quando a gente consegue aumentar a resolutividade da atenção primária em saúde, é justamente o ponto que é principal do meu trabalho, tá? Do meu trabalho em atenção primária. Bom. Opa. Ok. Então, dentro das nossas diretrizes do NASF, tá? Nós temos esses 6 pontos principais. O cuidado continuado e longitudinal, que é uma diretriz da atenção primária, tá? A gente levar esse paciente a um cuidado continuado, a um acompanhamento em longo prazo de uma pessoa com hipertensão, de uma pessoa com diabetes, de uma pessoa com problema de hernia de disco, de uma pessoa que tem um problema de obesidade, tá? De uma pessoa que tem uma criança que tem um problema de um atraso de desenvolvimento psicomotor, tá bom? Neuropsicomotor. E por aí vai. Então, atendimento continuado, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, a gente vai acompanhar o desenvolvimento da doença de um adulto, de um idoso, tá? A característica de ser próxima da população, a proximidade com a população, é a gente chegar no posto de saúde, a gente conhecer as pessoas que estão lá, a gente ter esse contato mais próximo, uma visita domiciliar, um contato mais direto com a população em si, tá bom? A integralidade do cuidado, quando a gente visualiza o nosso usuário de saúde, o nosso paciente como um todo, que ele não é só aquele problema que ele tem na mão por conta de uma síndrome do túnel do carpo. Por que ele tem esse problema de síndrome do túnel do carpo, no punho? Por que ele tem esse problema? Porque é uma senhora que lava roupa para fora, que tem problemas financeiros, que tem uma questão de muitas crianças para alimentar. Então, a gente tem problemas de planejamento familiar junto. A gente tem problemas de assistência social junto. A gente tem problemas de uma necessidade de uma atividade física, de uma preparação física, para evitar ou para prevenir lesões musculoesqueléticas nessa usuária, tá? Nesse paciente. Por isso que a gente precisa intervir de forma mais integral e visualizar o paciente como um todo, que ele não é só aquele problema, ele é um compilado dentro da vida dele, tá bom? Não necessariamente tudo é problema, podem ter potencialidades também, tá? Do mesmo jeito que o meu paciente ele tem vulnerabilidades, que ele tem problemas que potencializam um problema grave que ele tem ali, ele também tem potencialidades que podem melhorar e auxiliar no tratamento dele, tá? Territorialização e responsabilidade sanitária é um ponto muito importante. A gente precisa ter noção do nosso território, precisamos ter noção de onde nós estamos inseridos, tá? De o que tem no meu território, no território que eu estou cobrindo. Eu tenho uma boca de fumo, eu tenho uma casa de prostituição, eu tenho situações de moradores de rua, eu tenho situações de terrenos baldios que podem ser grandes proliferadores de Aedes aegypti, com problemas de doenças endêmicas.
Dentro do meu território, eu tenho o que de potencialidade? Eu tenho escolas, eu tenho associações de moradores, eu tenho grupos, cooperativas, tá, de trabalho, eu tenho grupos terapêuticos relacionados à atividade física, eu tenho uma escola, eu tenho uma igreja que é muito importante, tá, para adesão, né, para vinculação e às vezes até para auxiliar no tratamento de muitas pessoas. E tudo isso, todo esse território está dentro da nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde pública, enquanto sanitaristas, tá bom? Enquanto esse território é a nossa responsabilidade. E o que acontece nele, principalmente relacionados às doenças que acontecem, às epidemias, o número de casos, tá? Isso reflete diretamente na responsabilidade sanitária do que é adscrita a gente. Nós apoiamos as equipes de atenção primária. Então, a responsabilidade da atenção primária é nossa responsabilidade também. Bom? Trabalho em equipe, a gente precisa entender o trabalho interdisciplinar. Sem ele, a gente não consegue ir para frente. Eu não posso pensar como um profissional de reabilitação dentro de um trabalho de NASF. Eu não posso pensar com a cabeça de que aquele meu paciente ele foi ali para fazer o tratamento de AVC, né? Porque ele ficou com uma paresia leve e que daqui, sei lá, 3 meses ele melhorou, eu vou dar alta. E acabou-se. E que nem na reabilitação a gente pode pensar assim, porque aquela pessoa pode ter N limitações em casa, aquela pessoa você pode recuperar a função, mas aquilo ali não ser o suficiente para ela voltar a ser inserida no mercado de trabalho. Que o trabalho que ela desempenhava, só recuperar a função não vai funcionar. Então, nem na reabilitação a gente pode trabalhar só reabilitação. Imagine na atenção primária. Na atenção primária a gente tem que trabalhar englobando muita coisa, tá? E promoção de autonomia dos indivíduos e dos coletivos, dos grupos, da comunidade, tá? Esse é, sem dúvidas, o ponto mais difícil de ser trabalhado. Como eu gero autonomia no cuidado em saúde de pessoas que não estão nem aí para a sua saúde, muitas vezes. Esse é o grande ponto de dificuldade dentro do trabalho do NASF, né? Que as pessoas não se responsabilizam pelo próprio cuidado, não se responsabilizam pelo seu problema de saúde. A culpa é do lixo, a culpa é do meu vizinho que deixou a água parada. A culpa não é minha, que eu deixei uma casca de ovo lá, passar vários dias com água dentro dela. Não fui eu que deixei a água parada, foi meu vizinho que tem um pneu velho e que nunca jogou a água, nunca tirou a água dali de dentro. Mas eu não penso que o meu foco também pode ter me causado aquela dengue, tá? Então, autonomia